Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou trazer aqui para vocês as últimas notícias aí sobre a questão da reforma tributária, o que vem acontecendo, o que foi discutido, o que foi e não foi aprovado aí nesses últimos períodos dos dias, né? Tivemos bastante mudança a respeito disso, tá? Inclusive mudanças na alíquota e uma parte sobre o Simples Nacional, tá? Vou mostrar também esse impacto aí para vocês, que acaba causando um impacto muito negativo para as empresas do Simples Nacional na parte de varejo, comércio e coisas desse sentido, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês que a reforma tributária, como havia prometido, extinguir vários problemas que nós temos no Brasil, entre a questão de acordo e convênio entre estados e municípios, entre eles a questão de substituição tributária, que deve voltar e deve permanecer com a reforma tributária. Isso mesmo, pessoal, por mais incrível que pareça, o governo ressuscitou a reforma tributária, dentro da reforma tributária, o projeto da substituição tributária. É inacreditável, né, pessoal? Bom, vamos trazer aqui também para vocês repercussão do Trump, falando sobre o Brasil, sobre como que está essa questão aí do relacionamento com o Brasil, os aumentos de impostos, os últimos debates aí falados pela reunião, né, que nós tivemos aí do BRICS recentemente, e vamos fazer para vocês também essa análise aqui, tá bom? Antes, pessoal, aproveito para pedir para vocês, curtam aqui nosso canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos também, tá? Nos ajude a crescer, a manter vocês informados. Lembrando que o nosso objetivo é trazer para você que quer empreender, ou que já empreende no Brasil, ou que deseja realmente melhorar o seu negócio, a conhecer um pouco mais os impactos, as mudanças econômicas, as mudanças que podem afetar a sua empresa como um todo. Trazer para vocês essas informações e outras sempre que for possível, tá bom, pessoal? Aproveito também e peço para vocês, acessem o nosso site em www.prodel.com.br, conheça um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre nossas informações, sobre o nosso sistema de informação que nós temos aqui também, conheça um pouco sobre nossos consultores, sobre nossas consultorias oferecidas e nossos parceiros também, tá bom, pessoal? Vamos entrar então nessa abordagem para vocês, com todo o conhecimento, com toda a clareza que vocês merecem aqui, logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal, vamos começar então falando sobre a reforma tributária, o que aconteceu nesses últimos 2, 3 dias aí que o governo vem debatendo. Inclusive hoje, eu estou gravando o vídeo hoje na terça-feira, né, de manhã bem cedinho, para mostrar aqui para vocês aqui essas informações de como que está esse assunto, que ontem acabou não tendo votação lá no Senado a respeito disso, por não ter tido pessoas suficientes para fazer esse tipo de votação, esse tipo de apreciação, tá bom? Então vamos entrar nessa abordagem, pessoal. Reforma tributária deixa varejistas do Simples Nacional em desvantagem. Segundo Clóvis Cabreira, ex-coordenador de administração tributária da Cefaz São Paulo, faltou ao texto aprovado pelo Senado previsão legal para que pequenos mercados, farmácias, açougues, hortifrutis e granjeiros não sejam tributados nas vendas de produtos incluídos nas listas de alíquota zero reduzida. Isso por quê, pessoal? Eles vão falar isso aqui provavelmente com certeza no tópico, mas deixa eu só atualizar vocês. Com a criação de novos impostos, que é o IBS e o CBS, que vão substituir os impostos atuais, que é PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, né? O governo, na verdade, fez o quê? Ele juntou tudo isso no novo imposto, que é o IVA. No entanto, o Simples Nacional já tem a sua própria IVA caracterizado aí desde a sua Constituição. Isso, na verdade, que o governo fez foi não permitir que o pessoal do Simples dê uma permissão de crédito maior dentro dessa sua atividade. Então, olha o impacto disso para as pessoas do Simples. Empresas do Simples Nacional não poderão se beneficiar das isenções e reduções da carga tributária da CBS, que é a Contribuições sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, previstos no texto da regulamentação da reforma tributária aprovada pelo Senado na semana passada. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais o que é o CBS, o IBS, nós falamos disso nos vídeos dos nossos canais anteriores. Acesse nosso canal, dê uma olhada nos vídeos anteriores, veja que a gente vai debatendo a respeito disso. Já vimos alertando sobre a preocupação do MEI, do Simples Nacional e outras empresas a respeito, né, do que está acontecendo com essa parte da reforma tributária. Infelizmente, tudo que leva a crer que vai ser aprovado da forma que está. Vamos lá. Na prática, pequenos mercados, farmácias, hortifrutis, granjeiros e outros varejistas que comercializam produtos que tiveram a alíquota zerada, como cerca de 30 itens da cesta básica, ou reduzida a 60%, no caso de medicamentos e outros alimentos, pagarão imposto pelas vendas desses itens de acordo com as alíquotas da tabela do Simples Nacional. Já para as empresas do regime regular da CBS-IBS, os resultados das vendas não será submetido a nenhuma tributação. O alerta é do consultor tributário da Associação Comercial de São Paulo, Clóvis Cabreira.
Então, olhem só, pessoal, como que ficou isso então. O Simples Nacional paga hoje sobre o faturamento dele. O que eles haviam pedido é que esses produtos que tiverem redução também entrem na isenção lá para eles não estarem pagando esse imposto. Na prática, o governo não levou isso para frente. O que isso vai acontecer então? As empresas do Simples Nacional, os pequenos mercados, pequenos comércios, como ele falou, farmácias, coisas pequenas, redes, né? Vão sofrer muito com isso, vão ter que abater ou da sua margem de lucro ou, consequentemente, vão aumentar o custo para nós consumidores, o que vai acarretar ainda mais problemas para eles. Se hoje já tem uma dificuldade muito grande de eles competirem com o mercado de forma geral, né, devido às grandes empresas que têm uma condição melhor de negociar preços, uma condição melhor de se estruturar e outras coisas, isso vai agravar ainda mais o mercado brasileiro. Lembrando, até o próprio Sebrae falou, hoje 95% das empresas constituídas no Brasil são de pequenas e médias empresas. Boa parte delas, inclusive, optantes pelo Simples Nacional. Então, o governo não está vendo isso de forma lúdica, o impacto que ele vai estar causando na nossa economia como um todo. Isso é muito preocupante, pessoal. Então, vamos dar continuidade. A reforma tributária vai impactar também o varejo. Essa situação é ainda mais grave do que a questão da restrição no repasse de crédito das empresas do Simples no meio da cadeia produtiva. Por quê? Com a reforma dos impostos sobre o consumo, o contribuinte do Simples só vai usufruir da desoneração da cesta básica e das alíquotas reduzidas se optar por recolher o IBS e a CBS pelo regime normal. No entanto, se a operação do negócio incluir outros tipos de produtos, pode não ser vantajosa a mudança para o regime normal dos novos tributos, caso com a reforma, ressalta o consultor. Então vocês veem aqui que eles ficaram numa gangorra. Caso a empresa do Simples queira optar para pegar esse benefício proposto pelo governo, ele vai ter que mudar de regime, optar pelo regime normal, que hoje é lucro presumido, lucro real que tem no Brasil, tá, pessoal? E com isso ele teria todas as obrigações, todos os controles, todas as declarações previstas para as empresas do lucro normal. O que não é muito vantajoso para quem está no Simples. A ideia do Simples, como diz o nome, é simplificar a gestão, os tributos e qualquer operação residente a essa. Então, isso realmente vai ser uma coisa muito problemática. E eu acho que o pessoal do Simples aqui, pessoal, olha, infelizmente vão sofrer bastante com isso, viu? Esperamos que as empresas tenham aí uma outra forma de levar melhor realmente com isso, conversar com o contador, ver as melhores formas de realmente de adequação disso, porque o impacto vai ser muito grande. E aí, vamos falar sobre uma emenda não acatada. Uma emenda apresentada pelo senador Isaci Lucas, do PL do Distrito Federal, por sugestão da Associação Comercial de São Paulo, propunha alteração na lei complementar, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, para que os tratamentos que estipulam a alíquota reduzida ou isenção dos novos impostos fossem, de forma proporcional, deduzidos do valor a ser recolhido pelas empresas do Simples, mas a emenda não foi acatada pelo Senado. De acordo com Cabreira, hoje as isenções ou reduções de base de cálculo do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou do ISS, com Imposto sobre Serviços, que serão extintos com a reforma, são automaticamente estendidos para o regime do Simples Nacional. Na venda de produtos do hortifruti, de forma também, isentos do imposto estadual, por exemplo, o contribuinte varejista, optante pelo Simples Nacional, não inclui tal faturamento na receita bruta. No texto do projeto de lei provisória 68/2024, que trata sobre a reforma tributária, pessoal, entretanto, faltou uma previsão legal semelhante para dar condições de igualdade entre as empresas optantes ou não desse regime tributário. Eu comentei com vocês a respeito disso, que para nós, a percepção que a gente tem é que o governo criou o Simples Nacional lá para 2006, para criar realmente uma forma de arrecadar mais, né? Tornar o pessoal que estava na forma ilegal, o pessoal que estava numa forma assim, não documental, não oficial, regularizada dentro de um regime e aumentar a arrecadação do governo. Hoje o governo está com uma ânsia tão grande para arrecadar impostos, para realmente ter um faturamento maior, que tudo leva a crer que ele quer realmente extinguir boa parte do Simples Nacional, que estão aí em vários tipos de mercado, como ele comentou, mercados, farmácias, açougues, hortifruti e outras partes, realmente, desse regime de tributação, para que caia no outro regime, para que possam recolher mais para o governo de forma mais eficiente também. Isso por quê, pessoal? A gente comentou isso para vocês sobre a questão aí, tanto do cashback, como do sistema de split payment, que é o pagamento de impostos tributados que o governo vai fazer. O lucro normal, pelo que dá a entender aqui que ele vai fazer, no momento que for fazer a venda, o governo automaticamente vai recolher o IBS e CBS, coisa que pode não ocorrer para o Simples Nacional. Então, essa é a fama gerada por ele para que o pessoal acabe saindo do Simples Nacional, ou seja, aumentar a arrecadação e tirar um próprio benefício que ele criou no passado, que hoje se tornou um problema para ele que visa a arrecadação. Bom, substituição tributária.
Na opinião de Cabreira, a possibilidade de adotar o mecanismo da substituição tributária, ST, para bebidas alcoólicas, água mineral, refrigerantes e cigarros, uma novidade introduzida na versão aprovada ao Senado, é um retrocesso e pouco compatível com o sistema do IBS e da CBS, cuja cobrança no futuro passará da origem para o destino das mercadorias e serviços, já contempla mecanismos para coibir a sonegação fiscal. Para os estados, já era um desafio grande lidar com as limitações territoriais, pois a ST funciona muito bem quando a origem e o destino estão no mesmo território. Com a reforma, haverá uma pulverização de contribuintes. Então, aquilo que a gente comentou, pessoal, hoje em dia a substituição tributária é um problema gigantesco entre os estados, municípios, convênios, artigos e protocolo que eles têm. E isso, na verdade, era pensado que seria extinto aí realmente com esse ponto do governo, com a reforma tributária. O que nós vemos aqui para essa percepção, já olhando para o Simples Nacional, na verdade é o seguinte, como ele comentou, isso não é compatível com o IBS e o CBS. No entanto, o Simples Nacional não vai fazer esse recolhimento do IBS e do CBS. Então, tudo leva a crer que o governo quer voltar com a substituição tributária justamente por causa dessas pequenas e médias empresas no Simples que estão ali nesse meio da cadeia, ou mesmo no início da cadeia produtiva, pessoal, que possam deixar de recolher o imposto. E o que é essa substituição tributária? É como se fosse o recolhimento antecipado do imposto de toda a cadeia produtiva. Gente, é literalmente um absurdo. O governo já está criando mecanismos para coibir esse tipo de sonegação, para coibir qualquer tipo de falsa declaração e ao mesmo tempo que antecipar cada vez mais a questão do recolhimento dos impostos. Pessoal, olha, tá difícil, viu? Mas vamos lá. É o caso da obrigatoriedade de os estados ressarcirem os contribuintes nos casos em que o valor da venda das mercadorias sujeitas a ST for menor que a margem presumida de lucro sobre os produtos, determinada por legislação estadual. O projeto da regulamentação da reforma tributária foi aprovado pelo plenário do Senado por 49 votos a favor e 19 contra, com várias mudanças em relação à versão que veio da Câmara. O texto, que será novamente analisado pelos deputados por causa das modificações dos senadores, aumenta a estimativa da alíquota padrão de referência ao novo imposto sobre o valor agregado, que é o IVA. O que é o IVA? É a junção do CBS, que são os tributos federais, que é constituído pelo IPI, pelo PIS e COFINS, e do IBS, que é a junção do ICMS e do DSS. Então, a versão da Câmara previa uma alíquota de referência do IVA de 27,97%. Lembrando que essa alíquota começou em 26,5%, tá, pessoal? Com as mudanças no Senado, que colocou isenção de carne e outras coisas, aqui nós falamos isso no vídeo passado, toma lá da cá. Ele isenta de um lado, mas ele sobe a alíquota geral de todo mundo do outro lado. Já chegou a pelo menos 28,55%, segundo números preliminares apresentados pelo relator da matéria, o senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas. Gente, 28,55%. Olha a alíquota como só para de subir. Ela simplesmente está decolando aí mais rápido que um foguete. Isso que aí o pessoal comentava que quando estava em 26,5%, o Brasil seria o segundo maior país com alíquota, ficando apenas atrás da Hungria. Já vimos que nós passamos a Hungria. A Hungria tem uma alíquota efetiva de 27%, pessoal. É absurdo a quantidade de imposto que esse pessoal está criando. Bom, e qual a repercussão disso aqui para o pessoal do Simples, pessoal? Trazendo aqui para vocês. Olha lá. O cenário ignora pequenos negócios e ressuscita a ST na regulamentação da reforma tributária. Só para não ficar muito repetitivo, eu vou pegar aqui para vocês os principais trechos, né? Como já foi discutido ali um pouquinho anteriormente, a respeito disso para vocês darem uma olhada, ó. Contribuintes optando pelo regime tributário voltado para micro e pequenas empresas que operam no meio da cadeia produtiva correm o risco de perder negócio para os concorrentes, porque o crédito transferido fica limitado ao tributo efetivamente pago no regime único, valor bem inferior à alíquota da referência da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Nós falamos sobre isso também, né? A diferença do imposto do Simples Nacional, o IBS, o IVA, que já está, vocês viram, em 28,55%, ou seja, muito abaixo do que o Simples Nacional hoje recolhe. Com a aprovação, pessoal, da reforma pelo plenário do Senado, sobram duas opções para os pequenos empresários do Simples: permanecer de forma integral no Simples Nacional e transferir créditos menores que seus concorrentes do regime regular, sob o risco de perderem competitividade, ou recolher de forma separada os novos IBS e CBS, por meio de um regime híbrido, o que implica em maior complexidade e mais custo. Olha só a única alternativa que o governo está dando para o pessoal do Simples. Continua do jeito que está, corre o risco de perder o mercado, corre o risco de deixar de ter competitividade e acabar fechando as portas, ou você opta em sair do regime, né, adotar um regime por lucro real, lucro presumido, aumentando seu custo, aumentando qualquer outra coisa, ou híbrido,
continua pagando o Simples, vai pagar a parte ainda o IBS e CBS. Gente, é impossível realmente, não podemos levar a sério realmente o que o pessoal fala. Aquilo que nós falamos, 95% das empresas hoje, segundo o levantamento do Sebrae, são empresas de pequeno e médio porte, boa parte optantes pelo Simples Nacional. O governo está ignorando toda essa cadeia produtiva, todas essas empresas que hoje agregam grande valor ao nosso mercado, em prol de uma minoria. Bom, no parecer do senador Eduardo Braga, a única mudança acatada em favor das empresas do Simples é a permissão para que façam a opção pelo regime híbrido 2 vezes ao ano, em janeiro ou julho. Lembrando que hoje você pode optar por regime de tributação apenas no mês de janeiro. Então, se sua empresa é do Simples, que é lucro real, lucro presumido, ou sua empresa é do lucro real, que é para o presumido e vice-versa para o Simples, apenas pode ser feito em janeiro. Com a mudança, a única diferença é que eles vão poder fazer em janeiro e em julho. Se torna semestral em vez de anual. Tá? Bom, aí falando sobre a questão da substituição tributária, apenas um pontinho aqui para vocês, pessoal. Ó. A aprovação da reforma tributária foi a inclusão de um artigo que prevê a possibilidade da adoção da ST para o IBS e CBS nas vendas de bebidas alcoólicas, água mineral, refrigerantes, cigarros e derivados do fumo, atendendo um pleito exigido pelos estados. Durante a discussão da reforma dos impostos sobre o consumo, que prevê a adoção do split payment, que é isso que eu falei para vocês, o governo arrecadar o imposto no momento do pagamento também, né? Antecipar os impostos, reduzindo a sonegação, e o fim da ST já era dado como certo. Só que por meio dessa sistemática, hoje utilizada em larga escala para o ICMS, e que traz complexidade para as empresas, o recolhimento do tributo é feito de forma antecipada por um dos contribuintes em toda a cadeia produtiva. Então você vê que isso voltou, inclusive previram isso em alguns regimes. Eu particularmente assim, não sou contra ter sobre cigarro, bebidas alcoólicas e outras coisas que a gente sabe que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, outras coisas nesse sentido. Mas, gente, pegar também água mineral, acho que isso realmente é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Assim como outros produtos que vão acabar mantendo ou tendo ainda a sua abrangência dentro do Simples Nacional. Tá bom, pessoal? Só para finalizar para vocês aqui, então, como nós comentamos, ó, a alíquota que foi aprovada na Câmara, que veio da Câmara dos Deputados, né, para o Senado, estava com referência de 27,97. Com as mudanças aprovadas pelo Senado, a estimativa subiu para 28,55. Lembrando que agora volta novamente após ser aprovado na Câmara, no Senado, para a Câmara dos Deputados, essa alíquota ainda pode sofrer alterações, tanto para mais como para menos. Vai depender da interpretação aí realmente da Câmara dos Deputados, tá bom, pessoal? Bom, um outro ponto, olha só, pessoal. Na votação também pelo Senado, foram incluídos diversos bens e serviços na alíquota de redução de 60% na alíquota, como água mineral, fraldas, castanhas brasileiras, saneamento, serviço de gravações de vídeo, atividades de condicionamento físico, entre outros. A devolução dos tributos também por meio do mecanismo de cashback também foi ampliada e passou a incluir gastos com internet e telefonia. Todo o valor pago em relação à CBS e 20% do IBS serão devolvidos para a família com renda de até meio salário mínimo por membro. Em relação aos itens da cesta básica com desoneração total, foi retirado o óleo de soja, que passou a ter redução de 60% da alíquota, e foram incluídos farinhas e massas e erva mate. Carnes, queijos e óleo de bagaço também permaneceram com desoneração total. Tá? Bom, um outro ponto também que a Câmara prevê é o seguinte, pessoal. A lista de medicamentos isentos, que contemplava mais de 300 itens, no Senado a isenção poderá alcançar quase 600 medicamentos, sobretudo aqueles utilizados para tratamento do câncer da AIDS. Também foram ampliadas as isenções para o setor de imóveis. O relator ampliou de 40% para 50% o percentual de redução dos novos tributos na alienação, que é a transferência, como os casos de vendas, doações, penhora e outros, de imóveis, e também aumentou a redução de 60% para 70% no caso de locação. Lembrando que é o toma lá da cá. Cada isenção que o governo faz, cada ponto que reduz de um lado, ele aumenta a alíquota geral nos outros. Então não é que ele está sendo bonzinho, está isentando, está favorecendo o pessoal que tem doenças como câncer e AIDS. Nada contra, pessoal. Eu acho que realmente esses medicamentos têm que ser isentos. E ainda digo mais, tem que ser distribuído pelo SUS de forma gratuita e um acompanhamento também de forma gratuita. Não é inadmissível que a saúde ou mesmo a segurança seja tratada a fim monetário. Isso tem que ser tratado realmente de fator humano, como realmente um bem e serviço ser prestado ao contribuinte. Mas do outro lado, pessoal, a gente deve pensar aqui na parte dos imóveis. A gente estava conversando inclusive com o nosso vizinho que trabalha aqui com essa parte de corretagem, né? Então você vê, o governo reduziu o percentual da alíquota para 50% sobre os imóveis. Vamos pegar a alíquota atual que está falando aí, então de 28%, então nós estamos falando que ele vai reduzir a alíquota padrão para 14%. Hoje, a gente comentamos com ele, quando a pessoa faz uma compra e venda de imóvel e transferência,
A alíquota total, somando aí, que tem que fazer escritura de imóvel, transferência, pagamento, etc e tal, é de no máximo 8%. Então, mesmo se a gente parar para pensar nesse número, ainda haverá um aumento muito grande nos impostos recolhidos sobre imóveis, tá, pessoal? Bom, e aí para mostrar também um pouquinho sobre esse reflexo nisso para vocês, olha que o Trump, né, o atual presidente aí eleito, né, nos Estados Unidos, falou a respeito do Brasil sobre essa elevação das taxações criadas pelo Brasil. Trump defende elevação de tarifas e cita Brasil como um país que taxa demais. Quem nos taxar, taxaremos de volta. Tarifas farão nosso país rico, afirmou o republicano Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos defendeu nesta segunda-feira, ontem, dia 16/12, suas propostas para elevar tarifas para produtos estrangeiros e disse que são uma resposta a países que taxam as exportações americanas. Ao citar exemplos de nações que teriam tarifas elevadas, o republicano citou Brasil e Índia. Abre aspas que ele falou, pessoal. Quem nos taxar, taxaremos de volta. Tarifa fará o nosso país rico, afirmou em uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, a primeira desde que foi eleito. Questionado sobre o impacto inflacionário da imposição de novas tarifas, Trump respondeu que, em seu primeiro mandato, elevou uma série de tarifas e que o movimento não aumentou a inflação. O republicano defendeu ainda uma série de outras medidas de seu antigo governo, especialmente os cortes de impostos. Sobre as relações com a China, Trump fez uma série de elogios ao líder Xi Jinping, ainda que não tenha confirmado a presença dos chineses em sua posse. Segundo o americano, ambos contavam com uma boa relação quando estavam no poder, mas a pandemia alterou a situação. Por sua vez, ele disse que Xi Jinping é um amigo e que China e Estados Unidos podem resolver todos os problemas do mundo. Vamos analisar essa primeira parte desse ponto dele, pessoal? Então, o que ele está falando aqui? Que quem taxar, tarifar os produtos dele na importação, na exportação, ele também faz a mesma coisa, ele vai taxar. Isso, para o Brasil, só tende a levar para uma piora muito grande. O Brasil é extremamente dependente de coisas que vêm de fora, entre Estados Unidos, China e outros países do mundo. Lembrando que boa parte das tecnologias de informática, tecnologias de comunicação, essas coisas, são desenvolvidas nos Estados Unidos e vêm de lá. Então, o que o governo continuar com essa nossa medida, essa taxação extra que o governo não para de pensar, ele vai inflar ainda mais a situação econômica no Brasil, que já está grave, pessoal. Bom, o segundo ponto aqui, ele falando sobre o que os Estados Unidos e a China podem fazer para realmente resolver qualquer problema do mundo, eu acho que ele tem uma certa razão nesse ponto. Se criou uma divisão geopolítica, a gente tem visto isso. De um lado nós temos os países membros da OTAN, com os Estados Unidos liderando, e do outro parte nós temos uma aliança, né, econômica, que não é militar nesse ponto, que é o BRICS, né, que hoje é constituído por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e mais os parceiros e membros aliados que entraram recentemente nele. E realmente, assim, pessoal, a forma de persuasão e de discussão desses dois países, que hoje movimentam a maior parte da economia global, tende realmente a tentar, pelo menos, sanar ou minimizar os problemas do impacto causado no mundo. Bom, o outro ponto, republicano defendeu, Donald Trump, né, os planos para aumento da exploração de hidrocarbonetos no país, dizendo que há energia suficiente nos Estados Unidos para que não seja necessário importar de outros lugares, citando nominalmente a Venezuela. Trump falou bastante sobre a guerra da Ucrânia, que admitiu ser uma questão mais complicada de se resolver do que os atuais conflitos no Oriente Médio. Ainda assim, ele disse que conversará com o presidente russo Vladimir Putin e com o ucraniano Volodymyr Zelensky para colocar no fim à guerra. É importante citar aqui nesse ponto, você vê, pessoal, eles estão buscando uma autossuficiência, reduzir a dependência dele. Ou seja, isso já é uma concepção americana prevendo que lá na frente pode vir a ocorrer problemas. E isso é uma coisa que o Brasil também tinha que pensar. O Brasil hoje é extremamente dependente de produtos de fora e está cada vez mais dependente. Lembrando que a gente produz muita coisa a nível de matéria-prima, mas a gente industrializa muito pouco. O Brasil tem que voltar a buscar sua industrialização e voltar também a buscar coisas básicas para a sua sobrevivência. Hoje a gente depende muito de combustível que vem de fora. Por mais que nós extraímos muito petróleo, nós não temos uma autossuficiência nessa parte de manipulação e tratamento para transformação em combustíveis e outras coisas para uso, tá, pessoal? E aí, assim, aqui a gente vem comentando a respeito disso, vocês devem ter visto o impacto a respeito do que vem acontecendo nas últimas falas aí do governo, né? Apesar do problema de saúde que teve o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se continuar da forma como vem sendo apresentado, se continuar da forma como o governo vem tratando, não adianta o Banco Central, você vê na sexta-feira, deve ter visto também ontem, na segunda-feira, tentando intervir no mercado, tentando fazer vendas de dólares ativos. Por quê? Toda a resposta do mercado, essa corrida desenfreada por dólar e outras moedas de fora, as próprias moedas também, criptomoedas crescendo, é uma resposta à não satisfação, não aceitação da política econômica e financeira que o governo está tratando, pessoal.
Tá chegando num ponto que o governo não vai ter mais como ter governabilidade nesse ponto se ele não começar a se mexer rapidamente. E o impacto disso a gente vê agora. Por mais que o governo tenha feito vendas das reservas cambiais que o Brasil tem, esse coisa, no momento hoje, na terça-feira, olha só, o dólar já está no alto em 6,16, um recorde nominal nunca alcançado na história. Estava comentando isso também para o pessoal a respeito das outras moedas, também como criptomoedas, Bitcoin, né, e entre outras aí citadas, que também chegou a valores astronômicos. Hoje um Bitcoin vale 660 mil reais. Gente, o governo precisa se mobilizar urgentemente antes que a situação seja irreversível para eles. Lembra, a gente não gosta de falar sobre política aqui. Não é nosso ponto, não é nosso objetivo aqui, mas a política interfere diretamente na vida de vocês e de nós como empresários, como investidores, né, como consumidor como um todo. O governo não tem mais capacidade de governar o Brasil se continuar com essa política econômica fraca e com essa política dele arrecadatória. Então ele precisa mudar essa concepção dele de forma urgente, tá bom, pessoal? Aproveito para pedir para vocês também, caso tenham gostado, curtam aqui nosso canal, lembre de compartilhar também as informações, passe para seus amigos. Deixe aqui o seu comentário, caso vocês queiram que a gente aborde algum tema específico, alguma informação de forma específica, tá? Lembrando que traremos novidades para vocês também em 2025. E não esqueça de acessar o nosso canal aqui também, nosso site em www.prodea.com.br. Veja nossas informações, conheça um pouquinho sobre o nosso trabalho, conheça um pouquinho sobre a nossa história. Aqui nós trazemos vários artigos, várias informações a respeito das mudanças, concepções tecnológicas que vão ser abordadas. Lembrando que nosso sistema já está sendo preparado para atender a IBS, CBS, o imposto seletivo, tido imposto pecado. Estamos acompanhando isso em tempo real e mantendo todos os nossos clientes e parceiros acompanhando isso e sempre muito bem informado. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês também. Nós temos crescido aí o canal há pouco tempo, nós temos trabalhado um pouco mais de 2 meses, 3 meses aí, né? Graças a vocês, deixamos aqui nosso agradecimento de coração a todos vocês. Vamos continuar trazendo as informações para vocês. Lembrando que em 2025 teremos novidade, tá bom? Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima!